peço encarecidamente para pesquisadores ufólogos que estejam me vendo, tem pessoas que estão tentando chutar quem vazou o material. Eu peço para isso não seja feito. Porque vocês vão chutar nomes, você não sabe se é ou se não é. Mas prejudicar as independente disso, pessoas. pode prejudicar as pessoas e as pessoas vão ser assediadas, sendo ou não sendo. Então, tipo assim, eu vou pedir para... Por favor, não fiquem tentando chutar como é que esse material chegou na nossa mão. É uma fonte anônima e eu peço para isso ser respeitado. E aí a gente chega nesse material aí, eu vou pedir para manter ainda na tela. E aí que tá, eu conversei com o Thiago Tiquete, que hoje está cuidando da Grande revista, Tiquete. que hoje está, inclusive, mandou um abraço pro Sacane, acompanha teu conteúdo. Grande Tiquete, tamo junto. Ele falou, cara, eu perguntei para ele, mano, vocês têm negativos? Porque a gente recebeu negativo. A gente tem negativo. E a minha preocupação foi, mano, isso aqui é inédito? Isso aqui não é? Ele poderia ter só me ignorado. Ele foi super gentil e falar, Andrei, tá aqui o acervo que a gente tem, não temos negativo. O máximo que a gente tem são fotos de negativos. Entendi. De pessoas que colocaram negativo em algum lugar e tiraram uma foto para falar do que é. Certo. E aí vocês estão vendo pela primeira vez... Olha aí, olha a fita, ó. Quem disse que ela não existia? Olha aí, ó. Deixa eu dar um zoom nela aí, quer ver? Olha aí, ó. Deixa eu dar um foco nela. Põe ali. Aí. Pro outro lado, não tá focando. Foca medidas. Aí. Aê! Foca aí. Olha aí que demais, ó, galera. A gente recebeu 6 sequências de negativos, só para ter um pouco de cuidado aqui. E eu revelei esses negativos para mostrar para vocês. Se vocês quiserem dar uma olhada. Só vou pedir para não tirarem do plástico. Para a gente preservar o máximo possível esse material. Que demais, hein? Que assim, o fruto do nosso trabalho e um pouco de sorte, a gente conseguiu acesso a esse material inédito. Que agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: como que você conseguiu revelar esse negativo hoje? Consegui através... Porque hoje, pô... Não, e eu falo assim, hoje é difícil ter um laboratório, né? Analógico. Eu explico como a gente chegou nas filmagens. Cara, o episódio número 13, ele é um... Ele é uma história de jornalismo ainda. investigativo. Pô, eu tô ouvindo o 13 ainda, cara. Lá no final é muito da hora. Você tem que construir de uma maneira que tenha adrenalina. É muito legal. E aqui você tem as revelações do material. Então você vê que tem umas que são um pouco diferentes, que a gente acredita que seja de outro encontro. Mas assim, as fotos, como eu falei no podcast, eu explico. Não vai provar que seres extraterrestres existem ou não existem. O debate não é esse. O debate é, isso aqui é um registro histórico. Sim. Né? Que a gente acredita ser da FAB. E aí a gente, como a gente está falando de jornalismo e não outra coisa, a gente tem uma preocupação com fonte e como é que a gente consegue fazer alegações extraordinárias, né? E aí, como é que a gente consegue alegar que esse material é legítimo? Para além da nossa fonte, né? Para não ficar só a garantia sou eu, o que eu fiz? Eu fui tentar descobrir onde que era esse encontro. E aí, se vocês forem ver... tá. Onde foi feita a foto, Aonde foi feita a foto. Porque não tem lugar nenhum indicando. E aí eu vou pedir para o Cris dar uma focada aqui. Eu vou até deixar ele deitadinho assim. Ó. Olha esse objeto. Porque era assim que eles viam. Era assim que eles viam, mas não só isso, né? Eles tinham que passar por todo um processo, porque a luminosidade era tão pouca, então são filmes ultrassensíveis. Então ele voava assim, de pezinho? Não. A gente tem os dois. A gente tem ele em pé e deitado. Caraca. E as pessoas ficaram com muita dúvida. Pô, será que o cara girou a foto? Gente, não tinha selfie nessa época, pelo amor de Deus. Não tinha câmera deitada dessa forma, nesse sentido. Provavelmente o objeto girou. Agora, eu vou pedir para o Cris colocar a outra imagem ali que está mostrando ali da UFO. Tá, porque ele de pezinho aqui, ó. É esse documento. Essa foto. Essa aí é É essa. isso. Tá. É isso que a gente consegue comprovar que isso aqui é um vazamento legítimo. Entendi. Isso, a gente está com o negativo original. A gente está com o negativo original dessa foto. Mas eles aqui não receberam isso. Eles receberam o quê? Receberam de outra fonte. E aí que tá. A gente não chega... A revista UFO não dá a fonte deles também. Então a gente está trabalhando com 2 fontes diferentes. Provavelmente. Então deve ter mais gente. Então, aí que tá. Porque se 2 já...
Porque a gente acredita Caramba, que... essa aqui com o Baco é foda, hein, cara. Pô, e esse sigilo todo... Essa aqui com o Baco Então, é o que eu demais, queria de você, Sacana, é o seguinte, o Ivan, ele já fez isso no Projeto Humanos. Ele falou, Andrei, se a gente conseguisse ver as estrelas, a gente consegue reconhecer Ô, localização. o local, o tempo, talvez até o horário. Só que tá muito prejudicado. Então, realmente vai precisar de uma análise muito técnica. Isso aqui é o Baco, ó, que demais, ó. E olha que legal, alguém provavelmente fez um círculo aí, talvez círculo, com... Claro. Provavelmente a indicação do tipo, isso não é uma estrela, isso eram os Isso é um objetos objeto, cara. Que doideira, hein? E na água, em cima da água. em cima da água. Que demais, cara. Mas olha uma coisa interessante. Olha lá. Essas fotos aí. Tem 2 frames que a gente conseguiu, que eles são um pouco diferentes de todos esses. Eu vou achar aqui. Aí tem coisa aqui que a gente não sabe se é estrela, a gente não sabe se é objeto, a gente não sabe se é algum tipo de defeito. Porque eu conversei com um especialista... Porque assim, você não recebeu informação nenhuma, você recebeu só material. Tá a gente aqui. recebe- tá Pá. aqui. Então a gente teve que... Entendi. E aí o que acontece? Olha o que está escrito na legenda aqui da TV. O que ele está indicando na legenda? Qual que você fala aqui? OVNI sobre Bahia do Sol, Pará, é isso? Não, esse é o de baixo, o do lado. aí. Fotograma de um filme Super 8 sobre Colares, Pará, 1977. Isso é um fotograma de Super Fotograma. 8. Ah, tá. Olha essas 2 imagens aqui. Elas vêm juntas assim. Elas são assim. O que parece essa imagem? Que tá descendo na água? Parece que está mergulhando na água. A gente não sabe se é isso mesmo e eu não fiz essa ligação no podcast. Que dá impressão. Mas- Sim, a água tá ali, ué. Parece Parece que... Se isso for real, aí, Cris, dá uma moral aqui pra gente. Bora lá. Ele tá bem pequenininho. Ele parece que ele tá... Peraí, deixa eu ver. É porque a segunda dá pra ver que tem uns risquinhos, como se fosse ele já entrando na água. Eu acho que não vai dar, mas no vídeo vai dar depois. Depois eu vou colocar aí. Você não viu o vídeo, né? Eu não vi ainda. Não, eu vi um pedaço correndo aqui pra gente fazer a capa. Mas eu não vi com detalhe, não. Então eu vou pedir pra ser colocado o vídeo, tá nos achados aí. Mas, Andrei, uma questão assim, as pessoas têm esse medo de mostrar quem são, as pessoas que são detentores desse material, medo de represárias, de... Então, a gente tem que dividir as possibilidades e aí a gente entra no terreno pantanoso das especulações. Que é, tem pessoas que podem ter guardado como um acervo pessoal, que eu acredito que rolou aqui. Eu acredito que esse material é do Flávio Costa, Certo. que a aeronáutica confiscou os filmes e confiscou vários desses materiais. Então, eu acredito que existam cópias que estão rodando por aí. Rodando entre aspas, né? Estão guardadas, né? E tem a possibilidade da aeronáutica ainda ter algum material desse. O papo que rola é, toda vez que a gente pergunta a lei de acesso à informação para a aeronáutica, ela fala, tudo de OVNI já foi liberado. Algumas pessoas falam que tem coisa confidencial que eles deram um somebody love lá para não revelar, que já teria passado na época 50 anos. Mas eles meio que tiraram e colocaram de novo para dar um novo tempo. Essa alegação eu não sei se é real. Esse vídeo aqui, né? É esse vídeo aí. Vamos mostrar aqui o vídeo bonitinho pra A vocês, então fita. fiquem aí. A fita aí, gente. A A fita. fita, ó. E senta ali o Essa dedo no fita like mostra aí, tudo. galera. Senta o dedo no Vai like. estar o nosso áudio também enquanto a gente... Isso, Não, pode pôr, posso ir comentando. Tem problema? Será? Não, Vai dar. não sei. Vamos descobrir. Fé no pai que o inimigo caia. Vambora. Em 1977, vários ribeirinhos que moravam no interior do estado do Pará afirmavam que estavam sendo atacados por aparelhos estranhos durante a noite. Esses objetos eram iluminados e possuíam uma natureza desconhecida. Era dito que tinham a capacidade de atingir as pessoas com um foco de luz que geravam marcas. Os atingidos acreditavam que esses objetos sugavam o sangue pelo principal sintoma depois desses encontros ser descrito como fraqueza. A aeronáutica atendeu o chamado de populações que estavam em pânico. Uma operação secreta foi executada no interior amazônico a fim de descobrir o que eram esses aparelhos. 20 anos depois, um oficial que afirma ter liderado a Operação Prato decide revelar tudo o que presenciaram. A questão ufológica, o senhor já tinha conhecimento dos casos acontecendo pela Amazônia? Sim, Elas a gente representavam- ouvia falar Ouvia. de norte, no sentido norte-sul, na nossa direção, média altura, Fizeram um vídeo de... tá? E realmente quando chegou, sei lá, se deteve e fez um círculo em torno, depois foi embora. Mas quando nós estamos conversando isso, um deles disse, olha aqui, em cima. Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco.
preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava a mais de 150 metros de altura. 50 anos sem a resposta de um agressor que talvez nunca pudesse ser pego, e com muito material perdido ou destruído depois de tanto tempo. Existem fotos desses aparelhos produzidas pelos militares da Operação Prato, mas muitos céticos debatem se poderiam confiar nessas fotos sem termos acesso aos negativos da época. Até agora. Em 2024, produzimos uma série em podcast de storytelling para a Globo sobre o caso que ficou conhecido como Operação Prato. Após muitos desafios, sendo o maior deles a distância que separava os eventos citados, conseguimos achar algo inédito desse caso. Nosso trabalho chegou ao que foram produzidos pela Operação Prato de fotografias que foram identificadas no acervo de uma fonte anônima. Essa fonte é idônea e teve acesso a esse material original. Depois de quase 50 anos, eles estão prejudicados pelo tempo, mas mesmo com muitos ruídos em sua revelação, tivemos a oportunidade de restaurar digitalmente as imagens e fazer algo a mais. Evidências apontam que esse registro é um fotograma de um filme em Super 8 e com ele em mãos tivemos a oportunidade de reproduzir artisticamente esse filme, que retrata o que era frequentemente testemunhado pelos agentes da aeronáutica. Essa é a reprodução de um desses encontros. Não são estrelas. São estrelas, mas é pela reprodução artística, não são as estrelas que estão na foto. Entendi. Tô reproduzir a cena mesmo, como é que seria esse tipo de cena. Pé. Isso seria ele entrando, né? Pediu pra ela reproduzir. Se ele entrando. Pode ser qualquer coisa. Se você tiver conhecimento de arquivos, fotos ou vídeos da Operação Prato ou outros casos, entre em contato com a gente em contato@paratopia.com.br. Vou mandar pra vocês, hein? Eu vou encaminhar tudo. Space Today. Alguns mandaram pra mim. Eita, eu falei, isso é pra mandar pra ele. Ele que pede toda vez, a primeira frase dele no podcast é: se você tiver alguma coisa, manda. Manda. Justamente por isso, mano, as pessoas precisam de um canal. E, mano, o Ivan Mizanzuki, ele trabalhou com filmagens de tortura da Polícia Militar dos anos 90 e deu tudo certo, tem fonte anônima, nunca foi revelada e tal, não vai ser descovador que vai dar problema. Então manda pra gente. Se você for uma fonte anônima que tem uma coisa da hora, material da hora, manda pra gente que a gente pode analisar, pode ter uma segunda temporada, alguma coisa nesse sentido. A gente promete que a gente faz o nosso trabalho aqui, é sério, a gente tá falando jornalismo aqui. E aproveitando então que no último frame ali do vídeo tinha o crédito, né? Queria mandar um abraço, Ivan Mizanzuki dirigiu a série. Produtora Ira Morato, cara, sem ela não saiu essa série. A gente tem o Heitor Costa, que foi meu guia no Pará. O Murilo, ele foi nosso editor, tadinho do Murilo. Então, essa semana teve 3 dias que eu dormi 5 horas da manhã com ele. A gente até brincou, né? A gente nem dormiu coladinho. Mas tava lá, nós dois, um de cada lado da casa ali, ele editando e eu roteirizando. E também, claro, o César Gaglione, que fez toda a parte de dados e a outra parte do jornalismo também, enfim, né, que deu essa complementada. E, cara, isso foi um trabalho que, tipo assim, a gente consegue dizer hoje, alegadamente, que são negativos legítimos da Operação Prato, que ninguém mais tem, né? Isso é impressionante. Assim, é inédito, mas como a gente já viu, tem uma foto da revista UFO, mas eles têm uma foto. A gente tem 30 frames desse mesmo encontro. Uma sequência, né? A gente tem uma sequência que seriam. E como é que a gente fez a construção pra gente saber que isso é legítimo? A gente foi lá naquela entrevista do Holanda que vocês viram aqui agora, e a gente foi batendo. E lá ele fala a história do carimbo, ele legitima o vazamento da revista UFO. Então a gente sabe que aquele é legítimo. Então, por mais que a aeronáutica nunca vai falar que o negócio é dele, Flávio já faleceu, infelizmente, a gente tem o Holanda confirmando como um ex-membro, já era membro ainda, só tinha dado baixa, né? Ele era como membro da aeronáutica, ele confirma que os vazamentos são legítimos, então a gente sabe que esse material é legítimo por conseguinte, né? E é claro que esse estudo aqui não acabou, a gente ainda tem que fazer um monte de verificações também, para a gente tentar saber que encontro foi esse, e por aí vai. A gente sabe onde alegadamente foi, a gente sabe, porque também, eu escutei falar, eles nem sabiam onde o encontro aconteceu, tá no podcast, dia 23 de fevereiro de 1978, tá lá, a gente fala. Só que a gente fala, por mais que a gente alegadamente saiba que essa foto é legítima, a gente não... Talvez a gente precisa fazer verificações para afirmar categoricamente que encontro é esse. Porque não tem descritivo. E aí a gente vai
tentar descrever o que são essas filmagens. Essas filmagens, na verdade, elas são edições de compilações de encontros. Então não é filmagem número 1, encontro X. Filmagem número 2, encontro Y. Entendi. Eles eram grandes compilados. Esse material aqui, inclusive, do oficial, eu nem acho ele muito impressionante no sentido do que eles devem ter. Porque tem outros frames que são muito impressionantes, que, por exemplo, tem a famosa cena, talvez, da bola de futebol americano que o Holanda vê, que ele descreve, né? Que, inclusive, é algo que até o ufólogo erra isso. Não tem filmagem de ser, tá, gente? De ser, porque a pessoa fala que o Holanda teria filmado seres. Então é isso que eu me confundo. De seres só tem relatos. O que acontece? Esse é o caso da Olaria Koifer. Tinha uma galera, uma olaria faz questão do tijolo, né? Tijolo. E aí o que acontece? Tem um relato de um funcionário que foi caçar, ele vê a porra de uma luz descendo e desce um ser de dentro da luz. E ele é perseguido e sai correndo pela água, encontra a galera que foi com ele num grupo. Ele pede ajuda pro grupo, o grupo vê a porcaria do alien seguindo o cara, todo mundo sai correndo. O relato é esse. Meu Deus. E aí o Holanda descobre esse relato e fala, não, eu quero ir lá fazer uma vigília naquela região. E vai lá com um agente do CISA, que a gente não sabe quem é, um tal do japonês que o Holanda cita, que tá ali fazendo a filmagem Super 8 e tem esse encontro com essa nave, alegadamente nave, da bola de futebol americano, que ela tá em pezinho, assim, andando assim. Tipo, é uma coisa a 300 metros, assim. Deve ter o negativo disso aí, então. Então. Caramba. E aí, a fita aí, gente, a fita aí. Aí, cara, mudou, porque aí eu sou muito mais essa fita aí do que a fita de Varginha. Então, caramba aí, ó, se alguém aí tiver, ó, entra em contato lá com o Andrei, cara, ele já tá aí, ó, com todo o material, ó. Like aí, pessoal, 8 mil pessoas aqui com a gente, ó. Boa. Uma dessa aí vai ver que conhece tudo, então... Então, a questão toda é, esse material, o que acontece? Tem uma questão nele. Ele é um fotograma. A gente sabe que ele é de uma filmagem. Só que isso aqui, o que a gente tem, não é negativo de Super 8. Isso é algo que as pessoas estão se confundindo. Elas estão falando, filme Super 8 encontrado. Parte do filme Super... Isso não é uma filmagem de Super 8. Isso é alguém tirando foto do momento da projeção do filme Super 8. E a gente tem algumas suposições, porque isso aqui é 35mm, isso aqui não é 8mm. Isso aqui é 35mm. Então tava passando esse vídeo e alguém com uma câmera batendo... fotográfica em preto e branco tirou fotos. A gente tem algumas suposições do porquê isso foi feito. Talvez, sabendo que seria confiscado, porque alegadamente foi confiscado pela aeronáutica. Talvez, sabendo que iria ser confiscado... Era o jeito de guardar. Era o jeito de guardar. Entendi. Ou seja, era uma cópia do material, ou então... ele estava fazendo uma espécie de thumbnail, ao invés de ser para o YouTube, para o relatório. Porque no relatório tem também fotogramas. Então você precisa tirar foto. Você não vai colocar ponto .mp4 no papel, né? Você vai tirar foto daquilo que está sendo feito, né? Então talvez ele também tenha sido para isso, para colocar no relatório. Então, em tese, a aeronáutica, quem estava envolvido, não faz ideia do que era esses objetos de luz. Esse corpo de luz que eles chamam de corpo de luz. Não, calma quem participou da Operação Prato sabe. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.